Meu nome é Rodrigo Jano Monteiro de Barros, eu sou membro do Ministério Público Federal aposentado, ingressei na carreira no dia 1º de outubro de 1984, eu sou do 7º concurso, e me aposentei em abril de 2019, portanto vão aí 30 e tantos anos de trabalho. No Ministério Público Federal, eu fiz de tudo um pouco, né? Então, passei os 3 graus da carreira, procurador, procurador regional e subprocurador-geral. Exerci alguns cargos ou funções paralelas à carreira e assumi a Escola Superior do Ministério Público da União e fiquei de 2006 a 2010. E no ano de 2013, eu integrei a lista tríplice. Eu fui indicado para assumir a Procuradoria-Geral da República e aprovado pelo Senado, e fui Procurador-Geral de 2013 a 2017. Depois voltei a exercer a função ao cargo de Subprocurador-Geral da República até a aposentadoria que aconteceu no dia 22 de abril de 2019. Em 2016, o então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando, me chamou e me disse que tinha um novo desafio para mim. E o desafio era justamente assumir a Escola Superior do Ministério Público da União, de vida curtíssima, quer dizer, de existência muito recente. A escola ela ainda procurava um perfil, ela ainda procurava sua definição, né, de como institucional, de como escola, do que fazer. Então o desafio era esse, né? Era assumir uma escola superior do Ministério Público da União e dar um perfil, e dar uma característica a essa escola, que não fosse mais uma escola, que não fosse uma escola que viesse a concorrer com outras escolas. Então, o que a gente dizia na época é que, para ser procurador da República, você precisa de ser bacharel em Direito, né? De ser bacharel em Direito, ter exercido a advocacia por um interstício de 2 anos, né, na época, mas que a faculdade de Direito e o exercício da advocacia, elas não te habilitavam para ser Ministério Público. Então, a gente identificou que o perfil da escola tinha que ser esse. Era uma escola superior do Ministério Público da União, voltada a treinar e preparar os membros do Ministério Público da União para a carreira que eles abraçavam. Então esse foi o grande desafio, foi de dar esse perfil à escola. A gente entendeu que a escola era vocacionada a treinar a pessoa a ser membro do Ministério Público, né? E esse treinamento, ele tem que ser inserido num contexto, né? Então, ser membro do Ministério Público não é ter uma ferramenta, não é ser habilitado a desenvolver uma atividade, mas várias atividades. Você tem que estar habilitado a desenvolver várias atividades, e tem que estar habilitado também a despertar certas sensibilidades que o próprio exercício da carreira te exige, né? Então, o grande desafio foi, a gente tinha um curso previsto em lei, o curso de vitaliciamento, que, na verdade, concretamente não existia.
Então, o primeiro desafio para esse viés de escola profissional e profissionalizante foi a criação e a institucionalização do curso de vitaliciamento para os membros do Ministério Público da União. E assim foi feito. Idealizamos um curso, a escola, em conjunto com os conselhos superiores dos 4 ramos do Ministério Público e implantamos aqui o curso de vitaliciamento dos membros do Ministério Público. Esse foi o grande passo e que não existia antes e que passou a existir. Também com vistas a isso, a gente entendeu que a escola não devia ser uma escola, mas uma escola que concorresse com outras. Então havia uma discussão interna se a escola teria um curso de mestrado, se não teria, se teria um curso de doutorado, se não teria, enfim. O que a gente chegou à conclusão é que se o caminho a ser trilhado fosse esse, de ter mestrado, de ter doutorado, seríamos mais uma escola dentro do mercado que já explora esse tipo de atividade. Então, a gente chegou à conclusão que o ideal seria convênio com universidades para que se pudesse desenvolver cursos de mestrado e doutorado para membros do Ministério Público da União e que a escola fosse capacitada para cursos de pós-graduação voltados exatamente ao treinamento profissional dos membros do Ministério Público da União, e assim foi feito. Então conseguimos o reconhecimento da escola junto ao MEC e implantamos 8 cursos de pós-graduação voltados especificamente para a atividade fim. Esse foi, então, o segundo, vamos dizer assim, o segundo desafio. O terceiro desafio é que vivíamos um problema de contenção orçamentária, que esse é eterno, né? Sempre existiu, existe e sempre vai continuar existindo. Era fazermos a adaptação para as tecnologias novas. Qual tecnologia? EAD. Então, não necessariamente todos os treinamentos, todos os cursos, eles necessitariam ser presenciais. Então, implantamos uma plataforma e demos ênfase naquilo que era possível, aos cursos e treinamentos em educação à distância. Então, o terceiro desafio foi de montar a plataforma e de implementar os cursos à distância. Lembrando que tudo isso que a gente está falando, isso é uma mudança de mentalidade, né? É uma mudança de ver como se deve comportar numa escola profissionalizante de Ministério Público. Contamos com resistências? Claro, mas os resultados demonstravam que o caminho estava correto, que o caminho estava, enfim, bem traçado. Um outro desafio era produzirmos material que pudesse servir especificamente para o consumo da atividade profissional nossa. Então, implantamos com força um programa de pesquisa. Se não me engano, nesse período de 4 anos, foram 29 projetos de pesquisa, sendo que 25 foram finalizados, tiveram início, meio e fim nesse período da administração, e 4 remanesceram para a conclusão posterior. E a ideia desse projeto de pesquisa, o que era? A ideia do projeto de pesquisa era produzir material para que a gente pudesse usar esse material no treinamento profissional e profissionalizante dos membros do Ministério Público da União. Aí foi o 4º desafio, eu acho já, né? O 5º desafio era abrir cabeças. Como é que a gente pode ter um enfoque mais amplo possível da atividade, nessa diversidade de atividade que é o do Ministério Público da União? A gente viu 2 vertentes possíveis. A primeira é fazer convênios
concursos com universidades estrangeiras, para que a gente pudesse ter um complemento na visão do problema que seria tratado pela Escola Superior do Ministério Público da União. E o outro viés seria aproximar a sociedade da gente. E como que a gente aproxima, por que aproximar a sociedade da gente? Primeiro, é que você começa a fazer conhecer o Ministério Público da União e começa a fazer conhecer o que ele faz e as demandas possíveis. E fazendo com que o nosso cliente geral, que seria a sociedade, entendesse o que fazemos e como eles poderiam chegar até nós. Eu lembro de uma amostra aqui que foi Todos Somos Um. Essa amostra nós fizemos em parceria com a Fundação Armando Penteado. E eram várias obras que batiam de frente com discriminação. O que é bater de frente com a discriminação? Escancaravam as várias espécies de discriminação. E a gente fez então essa exposição aqui, e a maneira que a gente encontrou de vencer esse preconceito foi abrindo a escola superior para as escolas públicas e escolas elementares ou médias do DF. Então a gente teve aqui uma movimentação gigantesca de estudantes dessas escolas de segundo grau, escolas médias, públicas e privadas, que vieram para ter contato com essa mostra, Todos Somos Um. Temos na época, foi feita uma publicação de um livro com cada uma dessas obras e com a explicação do que cada uma dessas obras representava ou que queria significar, e todas elas contra a discriminação. Teve aqui também uma questão sobre um prêmio de jornalismo, estudantes de jornalismo. Qual era a ideia? É que o jornalista, nada contra o jornalista, né? Mas o jornalista ele tem essa história, né? O ministro deu o parecer, o procurador decidiu que. Então, assim, esses conceitos técnicos básicos da nossa área, o jornalista geralmente ele não tramita muito bem, não transita muito bem com esses contos. Eu falei, como é que a gente transfere esse tipo de conhecimento? É pegar para o estudante de jornalismo, ele já vai começar a criar, e criamos então o prêmio de jornalismo aqui na escola. Deixa eu ver o que mais. Tivemos umas 4 ou 5, não lembro mais, atividades aqui, e a ideia era essa, aproximar a escola da sociedade para que elas entendessem, né, quem é o Ministério Público, o que a gente faz, por que a gente faz e quais são os objetivos, pelo menos daquele momento histórico que a instituição pretendia, né? No curso disso aí, foram surgindo demandas e foram surgindo expectativas e foram surgindo necessidades, né? Então, uma das necessidades que surgiu, que era impensável quando a gente começa isso, foi uma estrutura, que é essa estrutura que a escola está assentada hoje, para que pudesse exercer o papel de escola. Então, a gente estava abrigado no predinho, que hoje é da Procuradoria da República no Distrito Federal, aqui do lado, na L2, e esse prédio, ele abrigava a Escola Superior, ele abrigava a PRDF e abrigava, em seguida, a PRR1. Então, era uma limitação de espaço físico gigantesca. A PRR1 sai para o setor de autarquias e fica a PRDF e a escola. Aí, qual é a demanda? A estrutura física não era uma estrutura física adaptada para a escola. Era uma estrutura física adaptada para a prestação de serviço público, né? E a PRDF tinha uma demanda de crescimento porque ela crescia enquanto unidade. Então, veio esse desafio da gente
ter que procurar um espaço próprio para a escola. Fizemos um concurso para o projeto arquitetônico e o projeto arquitetônico que venceu foi esse aqui. Então, esse foi outro desafio, né, que o caminho nos trouxe. A gente começou, então, com essa questão da internacionalização, do contato dos membros do MPU, né, com outras realidades jurídicas e culturais. Surge um efeito, eu não vou dizer que é colateral, porque é efeito principal, importantíssimo, e que a gente jamais se deu conta disso. A gente é procurado por Moçambique para que nós pudéssemos treinar o Ministério Público moçambicano. Moçambique tinha uma ligação, óbvio, histórica com Portugal, só que ao longo do tempo a política portuguesa fez com que Portugal se afastasse um pouco das ex-colônias. Então, Moçambique tinha uma demanda de uma criação de um Ministério Público, ou de formação de Ministério Público, dentro de uma estrutura institucional própria de Portugal, como é na França, né? Que é carreira única. Então você tem magistratura e Ministério Público fazem parte de uma única carreira. E o desafio veio para que a gente pudesse então treinar esses membros do Ministério Público de Moçambique. Essa realidade moçambicana era muito mais se aproximava do Brasil do que de Portugal. E aí vieram então com essa demanda. E a gente tinha que fazer o quê? Tinha que criar material didático para eles. Usamos a nossa experiência aqui de pesquisa e implantamos isso na escola deles para que eles desenvolvessem pesquisas, os membros do Ministério Público moçambicano, e que servisse depois de material didático para as novas gerações de procuradores de Moçambique. O curso era assim, alguns professores saíam da escola, iam até Moçambique, aí fazia parte do curso lá, presencial, e a outra parte do curso, alunos moçambicanos vinham até a SMPU e faziam um treinamento aqui de 30 ou 60 dias, aí eu não me recordo mais como era a estrutura. Mas nós chegamos a treinar cerca de 80% do contingente do Ministério Público moçambicano. E isso foi assim, um efeito gerado por essa busca da escola, nesse contato de uma nova visão de mundo que nos daria com contato de culturas europeias que a gente procuramos a Alemanha, procuramos a Espanha, procuramos a Itália, enfim. Depois todo esse toró de palpite que a gente fez, qual é a visão retrospectiva que eu tenho sobre toda essa aposta que foi feita? Porque, na verdade, quando a gente apostou nesse perfil da escola, a gente achava que ia dar certo, na verdade, a gente torcia, né, que fosse dar certo. Eu acho que, fazendo uma visão retrospectiva, a gente acertou na mosca, sim. A escola se dedicou a isso, a escola conseguiu os objetivos que tinha. Só para a gente se situar nos cursos de pós-graduação que a escola fez, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas eram cursos que não tinham nada a ver com os cursos oferecidos no mercado. E a gente teve uma dificuldade enorme de montar, inclusive, esses cursos por conta disso. Era técnicas de investigação, era combate ao crime de lavagem de dinheiro, era o uso da informática na investigação, enfim, eram todas matérias. Eu tenho até a colinha aqui, vamos lá na colinha. Inteligência, curso de inteligência, CIAF gerencial, gestão de crise, negociação, mediação e comunicação para a paz. Media Training, a Media Training temos aí uma coisa interessante. Combate à lavagem de dinheiro,
técnicas de entrevista, que é interrogatório, combate à corrupção, direito econômico e Ministério Público, atualíssimo hoje, né? Crimes, computadores, perícias e internet, atualíssimo hoje, né? E gestão de inteligência. Esses foram o que a gente entendeu que a profissão precisava e que o mercado não oferecia. Media Training, a gente vai falando e vai lembrando, né? Media Training foi interessante. Qual era o grande problema que a gente tinha? Como tem até hoje. Então você tem um procurador, um bacharel em direito, um advogado que passa no concurso e ele é admitido no MPU. Faz o curso de aperfeiçoamento e vai, como atirando o MPDFT, as outras 3 carreiras são nacionais. E o início dessas carreiras não se dá em grandes capitais. Ela se dá em unidades no interior. E geralmente esses colegas estão sozinhos ou dividindo com mais um. Então é a grande dificuldade do cara que nunca exerceu o papel de MP e ir para uma cidade interior para fazer, né, o que a gente tentou minimizar o problema com o curso de aperfeiçoamento e vitaliciamento e os cursos de pós-graduação específicos. Mas tinha um que era o seguinte: o sujeito vai mexer na área de direitos humanos, na área de meio ambiente, na área de patrimônio cultural, na área de crime, o que for. Ele tem uma demanda da imprensa. E nenhum de nós é preparado para falar com a imprensa. Não tem. Então a gente tem que aprender como lidar com a imprensa, né? Então você tem que saber qual o recado que você quer passar, né? Então eu vou falar com a imprensa, eu vou dar uma entrevista, então eu tenho que ter já de antemão o meu objetivo onde eu quero atingir, né? Isso é uma técnica. E essa técnica a gente chegou, vamos fazer Media Training, um Media Training nacional. Temos que fazer uma licitação. Então vamos fazer a licitação. A licitação era preço e qualidade, né? E como é que a gente faz isso? Qual é a proporção que eu vou botar de valor e qual é a proporção de qualidade? E como é que eu vou dar uma transparência a esses editais de licitação que as empresas que prestam o Media Training não vão dizer que há uma coisa dirigida. O coordenador de ensino na época do MPF, que era o colega Odim Brandão, tem uma ideia fenomenal. Ele disse assim: vamos fazer esse edital em conjunto com as empresas que vão concorrer para prestar o Media Training. A gente convida todas as empresas do mercado e diz que estamos aqui para redigir um edital, que é qualidade e preço, e queríamos contar com eles sugestões e advertências do que se pode ou não se pode e tal. E depois a gente decide como fazer. Fizemos algumas reuniões, algumas tensas, outras não, e chegamos a um resultado final que não houve impugnação do edital. A empresa ganhou, prestou serviço nacionalmente, foram várias as turmas de Media Training. E esse edital ele serve de paradigma para toda a administração pública. O pessoal da administração pública federal começa a pegar o edital emprestado para fazer as suas licitações para contratar os Media Training, porque na época não tinha o registro de preço. Então fizeram, e o edital não previu registro de preço, né? Não lembro mais, mas esse edital seguiu de paradigma. Então foi mais um desafio que a escola venceu com a cabeça de escola, né? Como é que a gente faz? A escola ela vence, ou a escola avança pelo diálogo, pela conversa, né? Os opostos têm que sentar à mesa e as cabeças que pensam diferente têm que conversar sobre essas questões. Eu venho para a escola, ela tinha 6 anos de existência e hoje completa 25 anos. Foram passos gigantescos que foram dados nesse curto período de tempo
para que a escola chegasse a essa estrutura que está hoje. Aí eu me pergunto, né, uma atividade dessa deve pretender que a experiência passada dê alguma sugestão para experiências futuras, né, de como conduzir o que fazer essa escola. É muito difícil você fazer uma prospecção do que virá, né? Então, mas a gente tem alguns pontos de aprendizado. Então, o que eu poderia dizer para os futuros dirigentes, os futuros procuradores, é que hajam com a cabeça de escola. Não aceitem o feito. Não se intimidem com os desafios. Vejam, sintam, né, sensibilidade, o que a sociedade demanda, que não demandava antes e que demanda hoje. Porque a instituição, ela existe para atender essas demandas que são demandas atuais, né? Então, o que eu sugiro é que tenham a cabeça de escola, sejam inquietos, sejam desconfiados, não aceitem o pronto e sejam muito perspicazes para captar as mudanças e a evolução do que está acontecendo, porque isso vai adiantar, né? E aí eu lembro bem aqui da citação do Antônio Monteiro, acho que todo mundo conhece, né? Um poeta espanhol, né? Que caminante não há el camino, se hace el camino al andar. Eu acho que esse é o grande recado, né? Não existe caminho. Criam o próprio caminho, caminhando. Eu gostaria de lembrar também que esse momento de recordações, eu gostaria de agradecer toda a equipe que trabalhou comigo, seja de servidores, seja de colegas, dos coordenadores de ensino, do conselho da escola, conselho superior da escola, né? Gostaria de agradecer porque nada se faz que você não tem um herói que mude toda essa estrutura, né? Tudo é feito em cima de concurso de vontades e concurso de trabalho. E essa equipe que foi reunida aqui nesse período foi uma coincidência assim, genial, né? As pessoas que vieram pensando em estruturar a escola e mudar a escola, enfim. Então eu gostaria de prestar essa homenagem a todas essas pessoas que trabalharam nesses 4 anos comigo e, para não ser repetitivo e dizer o nome de todos eles, eu gostaria de lembrar uma pessoa e na pessoa nesse nome, agradecer a todos que contribuíram para que a escola chegasse onde chegou. O professor Volker. O professor Volker, em grande parte, ele foi responsável pela mudança de comportamento e mudança de visão da escola. Ele trouxe uma bagagem pedagógica, ele trouxe uma bagagem de ensino, de universidade, de editora, enfim, de um homem que por muito tempo lidou com essa questão do ensino, trouxe essa bagagem já bem consolidada e permitiu que a gente adequasse às necessidades da escola a essas ferramentas, né, disponíveis na área do ensino. Então fica aqui meu agradecimento a toda a equipe na pessoa do professor Volker.